Avante palestra. E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Ontem, mais uma partidinha medíocre do Palmeiras jogando em casa. Esse ano tá difícil, né? Os confrontos ali em casa tá bem complicado. O Palmeiras não consegue jogar, não consegue propor jogo, é só chutão pra frente. Um time como o Mirassol, um time extremamente fraco, um time que tem um lateral, Reinaldo, salvo engano, já velho, não consegue nem correr direito, mas que conseguiu algumas escapadas ali pelo setor do Mike. Um time covarde do Palmeiras, que manteve alguma parte do jogo ali as linhas baixas, respeitando o grande Mirassol, com todo respeito ao Mirassol, mas o futebol do Palmeiras desapareceu já tem muito tempo. Os lampejos de chutão ou cruzamento que saía um gol no final do jogo acabou, já tem um tempo. Então aquelas viradas épicas não acontecem mais e provavelmente não vão acontecer. E agora estamos dependendo do nosso treinador e acredito que agora ele está mostrando que realmente não é um treinador pronto, apesar de ter ganho o que ganhou. Muita gente vai defender, eu sei, aqui nos comentários. Inclusive deixem nos comentários o que vocês acham em relação a Abel Ferreira. Mas, no meu entendimento, o ciclo tem que ser encerrado, no máximo ali no final do ano. Vai ter o jogo contra o Corinthians daqui 2 semanas, então vai ser um divisor de água para o Palmeiras. Se não conseguir ganhar dos falidos, vai ficar difícil. É capaz da Leila ainda manter o Abel, mas na minha visão, ele não está conseguindo fazer o time render. Um investimento de mais de 500 milhões está ali em campo. Então tem que ter o mínimo de futebol, o que não está acontecendo. Jogadores com grande nome, grande potencial, como o Vitor Roque, não consegue jogar, não consegue correr. Felipe Anderson tem alguns lampejos, mas também não consegue. Parece que é uma preocupação excessiva em marcar, em compor ali, em proteger a lateral, em acompanhar a lateral. E os caras não conseguem jogar. Parece que o único que desobedece um pouco o Abel é o Richard Rios, tenta alguma coisa diferente. Muita gente critica, mas eu acho ele um grande jogador. E na mão de um grande técnico, ele vai com certeza evoluir demais, porque ele tem potencial para chegar na frente, ele tem força física, ele tem um bom chute e com um treinador que dê mais liberdade para ele, com certeza ele vai jogar mais. Então, para mim, a culpa tá toda em cima do Abel. Hoje eu até questiono a qualidade do Abel, porque o Palmeiras ele ganhou diversos títulos, mas tinha muito também do lampejo individual e também daquele gol na reta final, aquele primeiro tempo que o Palmeiras na maioria dos jogos não jogava nada, mas no segundo se superava e virava jogos, e hoje isso não acontece mais, então eu acredito isso aos atletas, então o Palmeiras tinha um time muito bem montado na época, mesmo sem ter grandes jogadores, mas tinha também jogadores bem cascudo, como o Felipe Melo e outros, o próprio Dudu também, e outros que comandava ali dentro de campo o time, que vibrava, que estava ali, e hoje a gente não vê mais isso no Palmeiras, muitos atletas mais novos, e não vê essa liderança dentro de campo, parece que só escutam mesmo o que o treinador fala, e na verdade, se a gente for pensar, teria que ser assim, teria que ser um time que realmente escuta e aplica o que o treinador fala, mas pelo que eu tô vendo, estão aplicando e tá dando tudo errado, é melhor que cada um tomasse a sua atitude, tivesse personalidade, fizesse um pouco diferente do que o treinador fala. Sem contar a arrogância, né, do Abel, criamos um monstro, parece que foi isso. Um treinador que chegou aqui que ninguém sabia nem quem era. Uma das últimas opções do Palmeiras. E que deu certo, encaixou. Muito embora pegou ali um trabalho bem encaminhado do Cebola, né? Já havia o Palmeiras já numa crescente no campeonato. E o Abel assumiu. E deu sequência ao que o Cebola vinha fazendo. Aplicou as suas ideias. E deu certo. Até 2023, mais ou menos, quando o Palmeiras começou a não apresentar mais nada de futebol e quando começou a receber mais reforços, né? Então o time foi ficando mais forte, foi piorando. Então eu acredito que com tudo isso é notório que o Palmeiras precisa renovar a comissão técnica para trazer novas ideias, até porque jogo após jogo o Abel apresenta a mesma ideia de futebol, não tem posse de bola. O Mirassol teve mais posse que o Palmeiras praticamente na partida. O Mirassol conseguiu mais triangulações do que o Palmeiras na partida. Então isso mostra que o treinador tá perdido. O treinador, como eu falei, é arrogante, tá se achando mais do que é. Tá na hora, inclusive, dele pegar a caravela dele e partir para Portugal. E eu acredito, né, que não vamos ver Abel campeão nem tão cedo por outro time. Essa é a minha visão. Agradeço demais o que ele fez. Tá na história do Palmeiras como um grande treinador que passou por aqui. Mas como eu sempre falo, o Palmeiras é imensamente maior que Abel Ferreira e ele só é o que ele é hoje por conta do Palmeiras. E tem horas que você tem que encerrar um ciclo.
Abel tá parecendo aquele filho mimado que todo mundo tem que só falar o que ele quer ouvir, que todo mundo tem que só agradar ele, e desagradou, ele dá o chilique dele e tal, como foi na entrevista pós-jogo ali, que ele simplesmente saiu e não respondeu. Quando é uma pergunta mais picante, geralmente ele debocha, geralmente ele faz o que ele fez, que é fugir da resposta. Mas fato é que o Palmeiras não tem jogado absolutamente nada, e isso todos podem ver jogo após jogo. Não é algo que tem gente pegando no pé, não. É o que o Palmeiras não vem apresentando futebol e ganhava nos lampejos, tanto do Endrick, Estevão, ou naquelas chamadas bolas milagrosas, o chutão no final do jogo, que virava um gol e salvava o Abel. E isso não tá acontecendo mais, sem contar que a zaga tá um pouco mais frágil, apesar do Fux ter jogado bem, e o Gustavo também ter melhorado bastante nos últimos jogos, mas o Everton também tá numa fase que a bola vai e entra. Não que tenha sido culpa, né, o gol, óbvio, foi uma falha ali da zaga mesmo, mas que mostra a fragilidade do Palmeiras. O Palmeiras não tem ideia de jogo, o Palmeiras todo jogo muda o seu esquema, muda os seus jogadores. O Alan, que vem jogando demais, não ganha titularidade, o Abel prefere mudar, prefere colocar o Veiga, que está extremamente desgastado, apesar do belo passe. Você vê que o Veiga ele não consegue iniciar uma jogada, não consegue quebrar a primeira linha ali de marcação, dar um drible, avançar, tocar, achar um companheiro, como fez o Richard Rios. Isso o Veiga não está conseguindo mais. Então é uma sucessão de coisas que está fazendo o Palmeiras não funcionar, e a culpa toda é de Abel Ferreira, na minha opinião. Então essa é a minha opinião. Foi um jogo pífio, um empate que é para ser encarado como uma derrota. E agora vamos enfrentar o Atlético Mineiro, que se não melhorar, se não mudar as ideias, vamos tomar uma sacolada ou vamos sofrer bastante. Então é isso, tamo junto. Deixa o like aí, se inscreve no canal e deixa a sua opinião aí em relação ao jogo e em relação a Abel Ferreira. É nóis, valeu!